pacote de Playa do conjunto Tidyverse contém uma série de funções que são muito úteis para a gente poder manipular, criar variáveis, selecionar as variáveis com as quais queremos estudar, filtrar os casos, ordenar os nossos resultados, calcular estatísticas. É um conjunto de ferramentas muito úteis para o nosso trabalho com dados. Vamos ver como utilizar o pacote de Playa em conjunto com os indicadores sociais. Nós vimos que para trabalhar com a análise de dados, a análise exploratória é o primeiro passo. É importante a gente conhecer bem a natureza dos dados que nós temos para que a gente possa ver, construir as perguntas que podemos responder e saber das limitações do alcance dos nossos dados para podermos deixar de lado as perguntas que nós não podemos responder com esses dados e talvez seja necessário novas informações, novos dados. Então, ter ciência do material que nós estamos trabalhando é um passo fundamental para a gente poder construir qualquer análise de dados e principalmente quando a gente trabalha com indicadores sociais, que são construções feitas a partir de um conjunto de medidas que vão resumindo, agrupando informações, tentando traduzir alguma ideia, algum conceito mais abrangente, como, por exemplo, desenvolvimento humano. Então, termos clareza sobre como essas ferramentas são construídas, importante para a gente poder proceder à análise. Nós vemos que existem várias formas de se fazer a análise exploratória e, de modo geral, estamos delineando aqui o nosso trabalho em seis passos. E o primeiro passo começa com a identificação da documentação da nossa base de dados. Nós vimos que o IDHM é um indicador sintético composto por 3 dimensões. Nós buscamos essa informação no Atlas, a documentação do Atlas Brasil, que possui todo o detalhamento e os exemplos sobre como é constituído o indicador sintético IDHM e as demais informações sobre outros indicadores que constam no conjunto de textos deixado à disposição para que a gente possa conhecer e trabalhar. Então, o primeiro passo é a gente ter essa informação bem clara sobre como o IDHM ele é constituído a partir das variáveis e das dimensões que compõem a ideia do desenvolvimento humano. E essa compreensão é fundamental. No caso, para trabalharmos com o IDHM, para trabalharmos com os demais indicadores que constam da base de dados do Atlas Brasil 2013. Então, primeiro passo fundamental, dar uma olhada detalhada, conhecer e esclarecer as dúvidas que surgirem sobre como se constitui, como é feito, como são feitos esses indicadores. O segundo passo é a manipulação dos dados. Nós vamos limpar, organizar e fazer o tratamento dos dados para que a gente possa selecionar os nossos casos, as nossas variáveis. No caso de trabalharmos com dados que precisem ser averiguados por falta de casos, por informações exageradas, errôneas, nós precisamos também limpar. Não é o caso da base que nós estamos trabalhando. Esse trabalho já foi feito pela equipe do IPEA, do PNUD, da Fundação João Pinheiro, e com base nos dados do IBGE, que já vêm todos com o tratamento adequado.
conforme consta nas notas técnicas dos censos e de outros dados do próprio IBGE, mas nós precisamos selecionar, ver que variáveis nós vamos querer trabalhar, né, criar variáveis a partir dos dados, agrupando, reordenando, categorizando alguns dados. Então, esse passo ele é importante para que a gente possa, na verdade, manipular, dominar, né, o uso, a extração de informações e a combinação das informações para a gente poder fazer a análise propriamente. O primeiro passo, saber como os dados são constituídos, tem que ser o primeiro passo. É impossível a gente começar a fazer uma pesquisa, uma análise, um estudo, sem a gente ter noção do que a gente está tratando. Muita gente começa já querendo gerar os gráficos finais, já pensando em cruzar informações, já pensando no formato final do gráfico, nas cores, mas essa tem que ser a última etapa, né? Na verdade, a primeira etapa é conhecer como os dados são constituídos. As etapas seguintes, 2, 3, 4, 5, 6 que nós vamos ver, é um trabalho reflexivo. A gente não necessariamente precisa seguir uma ordem direta, né? Primeiro limpar os dados, depois fazer a descrição, depois fazer os gráficos. Nós podemos fazer o gráfico, voltar, limpar, organizar, refazer. É um trabalho reflexivo, a gente vai fazendo e refazendo. Vamos ver nessa ordem, nessa sequência, para que a gente possa ter uma clareza didática sobre como proceder. Mas a partir daqui é um trabalho de análise. Portanto, nós estamos constantemente indo e vindo. O que não dá para deixar para ser feito como a primeira parte é ler o relatório, ler os relatórios técnicos, ler como são constituídos, como são feitos os indicadores, os dados, como foi feito o levantamento. Essa parte ela tem que ser antecedente. Daqui para frente, nós vamos colocar em ordem, em sequência, porém, a ideia é que esse trabalho ele possa ser interativo, reflexivo, né? Exatamente um processo analítico. A gente vai pensando, tendo ideias, volta, refaz, gera uma informação, um gráfico, volta e refaz, até que a gente tenha, então, um produto final que seja compreensível, fundamentado, robusto, no sentido de estar amparado em boa análise e a gente tendo clareza sobre o que nós estamos mostrando para o público que vai ler o nosso trabalho. Vamos ver então o segundo passo, como manipular, limpar, organizar, criar variáveis novas com os dados, preparar o material para nossa análise. Vamos ver como fazer essa atividade usando o pacote dplyr que faz parte do Tidyverse. São um conjunto de funções que nos ajudam a construir uma manipulação dos dados, dos casos, das variáveis, no formato de uma sequência de funções. O Tidyverse, através da associação com o pipe, né, que é a ligação, então, se faz no formato Magritte, que é o mais antigo. Na versão 4.1, a equipe do R fundamental, core, né, do R, incorporou também um pipe nativo para o próprio R. Mas o dplyr anterior ele utiliza o pipe, então, do pacote Magritte, que faz uma função parecida. Eles têm algumas diferenças, tem algumas coisas que criam problemas, né, quando você usa um ou outro, mas são pequenos detalhes. Na grande maioria dos casos, você pode utilizar tanto um como o outro. Na maior parte da documentação que você vai encontrar sobre o dplyr, você vai encontrar a notação mais antiga, que é usando o Magritte, que é o sinal de porcentagem, o maior e o porcentagem. O sinal mais atual, né, nativo do R, que é uma barra vertical e o sinal de maior, está começando a ser utilizado. O próprio Harvey Wickham tem usado, que é o criador
todo esse conjunto de funções aqui do Tidyverse, né, engenheiro da equipe do POSIT, né, que faz o RStudio, ele também tem usado o pipe do R. Né? Mas você pode utilizar tanto um quanto outro. Se fizer algum código com que no original está o pipe Magritte, pipe mais antigo, com um sinal de porcentagem maior, e você colocar o sinal, o pipe moderno, e não funcionar, é só voltar para o anterior. Né? Aí depois ver, né? Pode-se ver qual que é o detalhe. Né? Tem alguns desenhos de passagem de informação interna ali. O pipe do R é mais simples, o Magritte tem mais funções. Mas, como eu disse, no geral, eles são intercambiáveis. A maior parte do tempo, o usuário, a gente não vai perceber diferença entre usar em um ou outro. Tá? O dplyr, ele possui um conjunto de funções básicas, né, que vão nos ajudar na manipulação, na limpeza, na organização dos nossos dados. Então, o que a gente precisa fazer para trabalhar com dplyr é ter clareza sobre o uso desses conceitos, dessas funções básicas. E depois, com a ajuda da folha de referência ou de algum documento, algum material de ajuda, ver a aplicação mais específica, né, todas as possibilidades que existem. Mas é importante de início ter uma ideia básica das funções principais que o dplyr possui. Então, a ideia básica, a gente começa lá com os dados, né, com a nossa tabela, e aí o pipe vai passar a informação, o conteúdo dessa tabela para a função seguinte. Primeira função, a ordem das funções aqui, elas depende da lógica, não tem uma ordem certa, já vamos adiantar isso. Depende da lógica. Por exemplo, select, você vai selecionar as variáveis que você vai utilizar. Filter, você vai filtrar os casos. Então, vamos supor que você está querendo fazer uma análise do IDH por ano e você quer selecionar as variáveis nome do município e IDH, você quer fazer uma lista, então você coloca lá select nome do município, né, que tem o nome do município, vírgula, IDHM, que é a variável IDHM. E embaixo, na sequência, você coloca filtrar casos, filtrar pelo ano igual a 2010. Ele vai dar um erro. Por que vai dar um erro? Porque ele não vai achar, se você selecionou antes as variáveis apenas município e ano, você não pode querer selecionar aqui, porque ele vai dizer que ele não acha, não existe essa variável, porque ele só vai ver as variáveis que foram selecionadas aqui. Então, para que isso funcionasse, você deveria inverter. Primeiro filtra o ano e depois seleciona as variáveis. Então, a ordem vai depender da lógica que você vai construir. Vai construir a sua sequência de análise. Então, necessariamente, nós vamos apresentar aqui numa ordem, mas necessariamente essa ordem aqui não é obrigatória. Depende, mais uma vez, da lógica com que você vai querer trabalhar os dados. Sempre lembrando que o que vai ser passado adiante pelo pipe é aquilo que foi executado pela função anterior. Então, se você selecionou as variáveis município e IDHM, o pipe vai passar para a função seguinte apenas os municípios, apenas variáveis municípios e IDHM, certo? Da mesma forma, se você filtrar os casos, ele vai passar para o seguinte apenas aqueles casos que que correspondem à filtragem que você fez. Feito isso, com essa ideia, você constrói a lógica que é mais pertinente ao seu trabalho, ao seu estudo, daquilo que você está querendo extrair de informação dos dados. Então, a primeira função que a gente vai ver, então, é select. A função select, ela vai selecionar as variáveis que você vai utilizar. Então, que variáveis você quer utilizar? Ano, IDHM, vai utilizar a população. Então, seleciona variáveis. Mutate, você vai modificar as variáveis e também criar novas variáveis. Então, você pode recodificar as variáveis, você pode criar uma nova variável com base em determinados casos. Então, mutate vai
também manipular variáveis, mas alterar o conteúdo das variáveis ou criar novas variáveis. A função filter vai filtrar os casos, as linhas. Não? Então você quer selecionar as variáveis IDHM, município, mas para os casos em que o IDHM seja maior do que 0,5, por exemplo. Então, IDHM igual a 0,5 é um filtro dos casos. Né? Então, vamos ver então a aplicação prática, alguns exemplos do uso das funções do pacote dplyr para manipulação dos dados, no caso aqui do nosso exemplo, com os dados que estamos trabalhando do Atlas Brasil 2013, com os indicadores sociais que compõem o IDHM, criado pelo pessoal do IPEA, do PNUD e da Fundação João Pinheiro, com base nos censos do IBGE, censos demográficos do IBGE de 91, 2000 e 2010. Vamos ver aqui alguns exemplos então. Vamos começar com o pipe. Vamos comparar aqui o uso do pipe e o não uso do pipe. Vamos começar aqui mostrando como fica se a gente for usar a função sem o uso do pipe. Bem simples, né? Então vamos usar, por exemplo, a função select. A gente coloca a tabela que nós vamos extrair os dados, no caso aqui a tabela que nós criamos, né, com os dados do censo, os metadados do dicionário incorporados no formato Table, né, então fizemos a tabela CDIC TBL, e vamos selecionar aqui duas variáveis, a variável ano e a variável IDHM, com o indicador do IDHM. Então, para usar o select sem o pipe, para usar as funções do dplyr sem o pipe, nós vamos colocar a tabela, a fonte de dados no início da nossa função, ou especificar com a opção dados igual, data igual a tabela que a gente quer trabalhar. Se a gente não especificar data, tem que aparecer como a primeira opção, os dados. Né? Então, select os dados e as variáveis que a gente quer selecionar. E aí selecionamos, então, no formato Table, que é o formato padrão, uma tabela no formato padrão do Tidyverse, que é um data frame melhorado, né? Data frame é o padrão para dados tabulares do R, seria o equivalente ao dataset do SPSS, ou a planilha do Excel, e o RStudio, então, o Tidyverse cria, então, esse formato Table, que é um formato equivalente ao data frame, tudo que um data frame tem do R tem no formato Table, só que o Table tem mais algumas coisas, uma saída mais interessante, né, mais adequada ao tamanho da tela, enfim, uma melhoria, né, no formato data frame. Mas tudo que a gente pode fazer com o data frame, a gente faz também com o Table. Então nós temos aqui selecionados o nosso ano, o IDHM, né, que são dois valores numéricos, doubles, e sem o uso do pipe. Se formos usar o pipe, então o que nós vamos fazer? Nós vamos, com o uso do pipe, então primeiro nós vamos escrever o nome da tabela, né? Sem o pipe, o nome da tabela vem dentro da função, a primeira opção. Então, com o pipe, primeiro a gente vai colocar o nome da tabela, né? Vamos colocar o pipe, né? No caso aqui o pipe Magritte, porcentagem maior, porcentagem. Então isso aqui, a ideia é representar uma seta, né? Fazendo com que o fluxo de informação siga, né? Para a função seguinte. E o que acontece aqui na função select? O espaço que era reservado aqui para a função, para a gente identificar qual que é a tabela, né? O que aconteceu foi que o espaço que era reservado para a gente definir a tabela, esse espaço ele não precisa ser reservado porque ele está sendo substituído pela informação passada pelo Magritte. Então a gente pode começar com a tabela, escrever as funções na sequência e omitindo o nome da tabela que a gente está trabalhando, porque ela já está especificada aqui, e o pipe vai passando as informações dos dados
passado de um para o outro. Se a gente trabalhar com os dados, diminuir a tabela, selecionar, filtrar, esses dados vão sendo passados também para a sequência, né? E a ideia, então, é criar uma visualização do código como um fluxo de trabalho de análise de dados. Começamos com os dados e aí vamos trabalhando com os dados. O resultado é exatamente o mesmo do anterior. Nós temos aqui o formato TIB e a seleção, então, no IDHM, né? São as duas variáveis selecionadas aqui. Então, o select serve para selecionarmos as variáveis que nós queremos trabalhar e o pipe serve para passar os valores da sequência. Sem o pipe, se a gente pode utilizar essas funções sem o pipe também, nós precisamos especificar o nome da tabela, da fonte de dados, no início da função, ou se a gente quiser colocar em outro campo, nós precisamos colocar o parâmetro data igual o nome da tabela que a gente vai trabalhar, tá? Então, igual, né? Se a gente não colocar o data, né? Se a gente não quiser colocar o data, então precisa vir obrigatoriamente primeiro parâmetro da função select tem que ser o dado. Na função select com pipe, nas funções do tidyverse com pipe, a gente não precisa especificar os valores vão sendo passados de um para o outro. Qual que é a vantagem disso, além da gente economizar tempo? É que se a gente, por exemplo, fizesse select essas duas variáveis e quiséssemos depois filtrar essas duas variáveis, nós teríamos que atribuir esse valor aqui para uma outra variável, né? A variável C1, por exemplo, e depois a gente usar o filter C1 e aí escolher o que a gente quer, ano igual a 2010. Então a gente precisaria criar uma nova função, uma nova variável, né? E assim a gente vai enchendo para cada linha de função, a gente vai criando um novo objeto do R, né? Uma nova tabela, e a gente vai enchendo a nossa área de trabalho com objetos. Dessa maneira, né, como estamos usando aqui com o pipe, fica mais limpo, a gente não precisa criar, porque esses dados eles são filtrados e criados na própria memória do R, e o Magritte faz todo o trabalho aqui, toda a engenharia por trás para passar a informação de uma função para outra, sem precisar necessariamente criar, que a gente crie explicitamente um objeto, um data frame, um table, né, um vetor para poder armazenar essas informações. Então fica mais limpo o código e reproduz a ideia, então, do fluxo da sequência de análise. Fica mais fácil para a gente ler o código, vendo de maneira mais limpa o passo a passo que foi dado até chegar num determinado resultado. Vamos ver então mais alguns casos com a variável select. Vamos selecionar então dentro do nosso banco, na nossa tabela de nossa base de dados, né, nossa tabela com os dados do Atlas, que tem 237 variáveis. Vamos selecionar então, como fizemos aqui até agora, 3 variáveis. Usamos o nome da tabela, pipe, para passar a informação. Seguinte, select, e vamos selecionar então o ano, o município e DHM. Então, das 237 variáveis, ficamos com as 3 variáveis que queremos ver ou trabalhar, né? Esse é o princípio de funcionamento do select, como vimos. Vamos fazer algumas variações aqui. Por exemplo, vamos agora escolher variáveis que nós não queremos. Vamos excluir essas variáveis que nós não queremos no nossa tabela final. Para escolher essas variáveis, a gente coloca o sinal de menos, select, menos município, menos código do município com 6 dígitos e menos código do município com 7 dígitos. Vamos ter a nossa tabela final, então, com 234 variáveis, menos as 3 que foram
descartadas aqui. Então, select menos o nome da variável, a gente escolhe todas as outras variáveis, menos essa que nós estamos indicando com o sinal de menos. Nós podemos escolher também as variáveis com base nos caracteres iniciais. Então, se nós quisermos, por exemplo, escolher todas as variáveis que começam com IDHM, o IDHME, IDHML e IDHMR. Então, nós colocamos select, starts with, e dentro da função, né, entre aspas, a cadeia de caracteres que nós queremos que seja identificada no início. Não tem limite de tamanho. Você pode escolher ali aquela cadeia a sequência de caracteres que identifica as variáveis que você quer retirar, então que você quer visualizar. Então podemos aqui no caso selecionar as variáveis select com select starts with IDH, todas que têm IDHM começam com IDHM. No caso aqui as nossas 4 variáveis. É uma forma de você escolher as variáveis sem precisar ficar digitando o nome de cada uma vez que elas tenham algum padrão, comecem com algum padrão de caracteres. Do mesmo modo, nós podemos selecionar as variáveis que terminam com um conjunto. Vamos supor que nós queremos nós queremos selecionar as variáveis que terminam com 18M, que quer dizer 18 anos ou mais. Todas as variáveis, todos os indicadores que tratam de 18 anos ou mais. Então, nós vamos colocar select dentro da função select ends with e, entre aspas, a opção que nós queremos que termine. Então, nós achamos aqui 7 variáveis que terminam com 18M ou 18 anos ou mais. A taxa de analfabetismo, a taxa de frequência, né, no fundamental com 18 anos ou mais, a taxa de pessoas que têm o fundamental com 18 anos ou mais, a taxa que tem o ensino médio com 18 anos ou mais, e assim vários indicadores, 7 indicadores que tem esse padrão de caracteres no final do seu nome. Uma forma, da mesma maneira que a anterior, de encontrar um conjunto de variáveis que tem algum padrão no nome que te interessa, sem que você precise ficar digitando o nome de um por um, se houver esse padrão dentro das variáveis que você quer. E você pode combinar, você pode escolher as variáveis que terminam com 18M, vírgula, as que começam com IDHM, vírgula, mais o ano, né, e vírgula ano, vírgula município, por exemplo. Então você pode combinar essas funções. Você pode selecionar também as variáveis que estão numa sequência dentro da ordem que elas aparecem, ano, unidade de federação, código município, nessa ordem você pode selecionar. Vamos supor, por exemplo, que a gente quer selecionar, estão na ordem ali, IDHM até IDHMR, não tem a ver com o nome, mas a sequência com que as variáveis estão colocadas. Então, IDHM até 2 pontos no R, quer dizer até. Então eu quero que selecione de IDHM até IDHMR. Então, entre IDHM e IDHMR, nós temos IDHM, IDHME, IDHML e IDHMR. Selecionamos as 4 variáveis. Uma maneira também de você ver, né, o seu banco de dados, por exemplo, no caso da planilha que nós temos com os dados do Atlas, estão agrupados, né, dados populacionais primeiro, depois os dados de educação, depois dados de renda, depois os dados de população e depois os indicadores sintéticos ao final. Então, dependendo da ordem que você queira trabalhar, você pode poupar tempo sem precisar digitar o nome de todas as variáveis, se elas tiverem, as variáveis que você quer, se estiverem numa sequência que te interessa. Por exemplo, você poderia colocar aqui, vamos supor que eu queira selecionar todas as variáveis menos IDHME. Então eu poderia colocar IDHM até IDHMR, vírgula, menos IDHME. Então eu selecionaria IDHM, IDHML, IDHMR. Ou seja, eu posso combinar essas opções na função select. Vamos ver mais operações com as colunas, ou seja, com as variáveis. Vamos lembrar que nas nossas tabelas, sempre as colunas vão representar as variáveis e as linhas representar os casos. Esse é o princípio de construção
de uma tabela retangular, que aqui no R é chamado de tidy table, né? Uma tabela ajustada, né? Então, uma tabela onde as colunas estão, as variáveis são as colunas e cada linha representa um caso. Vamos continuar a ver mais duas operações aqui com as colunas. Nós podemos mudar a posição das colunas de uma tabela para ficar mais fácil até você depois buscá-las com a função de sequência, com os 2 pontos. Para mudarmos a posição das colunas, podemos usar relocate. Então, com o relocate, por exemplo, se a gente realocar IDHM e IDHMR, eles vão sair lá do final e passariam para o início da tabela, né? O início da tabela teria as variáveis que foram selecionadas. O relocate ele é útil quando você quer trabalhar com frequência com alguns dados e você pode realocá-los para ficarem numa sequência, quando você quer trabalhar com frequência com algumas variáveis e você pode realocá-los na sua tabela para ficar em sequência e você pode buscar com mais facilidades usando então a função de sequência, os 2 pontos. Então é uma forma de organizar a sua tabela para facilitar o seu trabalho. E a outra função, vamos utilizar bastante, é a função mutate. O mutate nós podemos criar variáveis, podemos, por exemplo, criar uma variável nova ou transformar uma variável que já existe. No caso, por exemplo, vamos criar uma variável chamada taxa de urbanização. E essa taxa de urbanização ela vai ser igual ao peso urbano, ou seja, a população urbana, que são variáveis que estão aqui na minha tabela, e o peso total, ou seja, a população total daquele município. Então eu vou criar uma nova variável com a função mutate. Com essas dados. Eu posso criar várias variáveis ao mesmo tempo, então colocando uma vírgula. Então eu tenho essa variável igual, né, peso urbano dividido peso total, vírgula, poderia ter outra variável, várias variáveis ao mesmo tempo. Essas variáveis elas vão sendo criadas e sendo colocadas ao final da tabela. A gente vai criar então a tabela e ela vai aparecer lá no final, né? Nós podemos agora selecionar, por exemplo, as variáveis que nós criamos, taxa de urbanização e o nome do município. Então nós temos aqui, né, a taxa de urbanização por município e a ordem que aparece aqui, como nós não usamos uma função para ordenar esses dados, ela aparece pela ordem que está colocada pela ordem alfabética dos municípios, né? Então, a função mutate ela é muito útil, ela é muito importante, vamos usar bastante para criar novas variáveis, categorizar variáveis que são variáveis numéricas, transformar em variáveis categóricas, criar taxas, né, indicadores como essa que acabamos de criar aqui. Vamos usar com bastante a função mutate. Uma outra função bastante útil também é a função arrange, que vai organizar os dados, colocar em ordem crescente ou decrescente os dados, né? Vamos supor que a gente queira fazer aqui, então, filtrar o ano para 2010, achar, por exemplo, os 10 municípios com maior IDH no ano de 2010. Então, primeiro nós vamos filtrar pelo ano de 2010. Então, somente o ano de 2010 aparece na nossa base, nossa planilha. Depois nós vamos fazer passar pelo pipe a função arrange e vamos usar o IDHM em ordem decrescente, então do maior para o menor, né? E aí nós vamos ter então os 10 municípios, vamos ter os municípios, não os 10 municípios, né, em ordem do maior para o menor, maior para o menor, que contém pelo IDHM, né? Essa é uma função também bastante interessante, útil para a gente fazer os ranks, né, o ranqueamento das nossas variáveis, saber e poder comparar quais são os maiores, menores,
municípios por um determinado indicador. A gente pode também selecionar então os 10 maiores, os 10 municípios, né, colocando então a função head, então a cabeça, né, então especificamos o número que nós queremos. Então aqui nós queremos os 10 maiores municípios. Anteriormente, se a gente não especificar o head com a função com o valor de 10, ele vai colocar o que cabe ali na tela, e mais a nossa seleção contém todos os 5.000 e tantos municípios que estão dentro da base. Então o head é uma forma da gente limitar a um número, pode ser 10, 5, 3, 1, enfim, você escolhe ali quantos você quer que sejam mostrados. Então a função head é a função que vai limitar a saída, mostrando os primeiros, né, os municípios que estão na lista em primeiro lugar, na quantidade que você especificar. A gente pode fazer também o contrário, pegar os 10 municípios com o menor IDHM. Então, fazer a mesma coisa, né? 10 municípios com menor IDHM em 2010. Selecionamos 2010, nossos dados aparecem só para 2010. Fazemos, então, o arranjo do IDHM agora sem usar a opção decrescente, então ele vai colocar na ordem normal, do menor para o maior, né? E aí, então, selecionamos o município, né, e o IDHM do município, e no final os 10 primeiros, né, que encabeçam essa lista. E aí nós temos então os municípios com o menor IDHM, começando com Melgaço até Itamaraty, são esses 10 municípios com menor IDHM no ano de 2010. Então a combinação aqui da função arrange com a opção head para definir quantos municípios nós queremos destacar nessa lista. Vamos fazer uma seleção agora um pouco mais extensa, complexa, misturando, né, juntando as funções que nós vimos até aqui. Vamos supor que a gente queira selecionar os casos que representam um valor extremo do IDHM, né? O valor extremo, vamos usar aqui como referência o índice de referência interquartil, e vamos escolher os valores que vão além de uma determinada medida, como, né, se calcula, né, os valores extremos ou os outliers dentro de uma base de dados. Então vamos começar selecionando lá a nossa tabela, né? Vamos filtrar para o ano de 2010, então selecionamos apenas aqui o ano de 2010. Vamos criar então novas variáveis com mutate, porque para poder saber os valores extremos, eles não estão dados na nossa tabela. Então nós vamos criar uma variável chamada IQR e DHM. IQR é o valor, né, a faixa entre quartis, né, a referência interquartil, que vai nos dar a base para acharmos os outliers, os valores extremos. Isso é calculado com a função IQR do R padrão. Então vamos achar o IQR do IDHM. Nós vamos ver já na sequência, né, um pouco mais de detalhes sobre essas medidas, né? Mas por hora vamos entender aqui que o objetivo, para quem não conhece ainda não se lembra, não conhece ou não se lembra dessas, já estudou isso em algum momento, mas não se lembra ainda dessas medidas, né, estatísticas, a gente vai ver já um pouco mais de detalhes. Vamos pensar agora aqui na lógica, né? Então usar o filter, mutate, select e o arrange e a função head para a gente poder combinar, né, uma seleção e um ranqueamento um pouco mais detalhado da nossa base. Então a gente vai criar aqui o valor com o IQR, o primeiro quartil, né, que nós vamos utilizar também a função quantil, que é do R padrão, né, o quantil então que vai pegar os primeiros 25%
50% dos dados. O terceiro quartil, né, com o antigo IDHM, que vai pegar os 75, 0,75, né, que é como se identifica, então, o terceiro quartil. O IQR é a diferença do terceiro para o primeiro quartil, né? Então, o limite inferior do nosso IDHM, o limite inferior a medida entre o primeiro quartil menos, geralmente se calcula com 1,5 vezes o valor do IQR. No caso, vamos colocar 1,1, porque a nossa lista, ela não tem valores outliers extremos, né? Se a gente colocasse com essa medida de 1,5. Vamos colocar com 1,1, o limite superior, né? Então, o terceiro quartil mais, né, a medida de 1,1, né, 10% a mais da medida IQR do IDHM. Então, nós criamos aqui 1, 2, 3, 4, 5 variáveis com mutate, né? Essas variáveis são acrescentadas no final da nossa tabela, então passamos a ter aqui 242 variáveis, e vamos filtrar todos os casos em que o IDHM é menor do que o limite inferior, né? Nós criamos essas variáveis, né, IQR, Q1 e Q3, né, para poder calcular o limite inferior e o limite superior, e o limite inferior e o limite superior para nos dar os valores extremos, então os valores que estão além do que seria considerado como o limite inferior, dado essa medida do IQR. Então, nós temos IDHM menor do que o limite inferior, a barra aqui, ou o IDHM maior do que o limite superior. Então, todos os municípios que estão aquém, né, desse limite inferior ou estão além desse limite inferior, nós vamos considerar como os nossos casos extremos e vamos filtrar, então, por esses casos extremos. Fizemos isso, né? Vamos selecionar agora as variáveis município, unidade da federação e IDHM, na unidade da federação que aparece na nossa base com o número dos estados, né? E aí nós teremos e vamos selecionar então a função para saber aqui com o select, né, para saber, para mostrar as nossas variáveis, município, UF e IDHM, e aí nós vamos ver então que nós temos 8 casos extremos com as 3 variáveis, município, UF e IDHM. Nós temos aqui Atalaia do Norte, Uiramutã, Chaves Melgaço, Fernando Falcão, Marajá do Sena, como as variáveis, como os municípios que estão aquém do limite inferior do nosso IQR, e a Água de São Pedro e São Caetano do Sul, que estão além do limite superior. Então, são os casos extremos, tanto numa ponta como na outra. Uma ilustração, né, vamos ver depois com mais detalhes essas medidas, mas uma ilustração para mostrar como nós podemos combinar todas essas funções para que a gente possa fazer seleções que retirem informações dos dados de acordo com a nossa intenção de análise. O dplyr, ele é muito útil porque é bastante versátil, possui recursos muito poderosos aqui para a gente poder fazer essa manipulação da base de dados, e ao mesmo tempo uma linguagem bastante, depois que a gente se acostuma, que a gente entende o que está sendo feito, bastante descritiva do passo a passo que foi feito para chegarmos no resultado que nós chegamos aqui. Então, é um conjunto de funções que vamos trabalhar bastante, muito útil para análise de dados, tanto para pesquisa social como para análise de dados de maneira geral.